Olá meus caros, eu sou o Dr. Garritano, eu sou um dos sócios fundadores do escritório Garritano Scanhoelo. Hoje nós vamos passar a todos os colaboradores para que todos tenham uma pequena orientação, não digo nem uma orientação, mas uma lembrança de algumas técnicas de redação, no caso nossa redação forense. Vamos então às técnicas de redação. Nós vamos ter 4 princípios básicos. Existem muitos outros princípios, mas nós vamos aqui só dar ênfase a 4, os 4 Cs. Conhecimento, o princípio da concisão, da clareza e o princípio da coerência. O primeiro princípio, conhecimento. É indispensável em uma redação saber e conhecer o tema que vamos escrever. Intelectualmente, não é honesto escrever a esmo, desprezando a realidade dos fatos. É preciso estudo, a leitura, reflexão e a prática de redigir. Lembre-se que se o leitor tiver um razoável conhecimento do idioma, logo ele vai perceber a insegurança do redator e ele não confiará mais no texto que está lendo. Sempre que estiver na dúvida sobre a escrita correta de uma palavra ou expressão, substitua por outra que você já esteja acostumado a escrever. É muito simples. É sempre melhor você substituir palavras e expressões com dúvidas do que usá-las incorretamente. Por exemplo, a gasolina fazia os carros correrem bastante. Se você também tiver dúvida nessa expressão, mude para uma outra forma. A gasolina fazia que os carros corressem bastante. E assim por diante. Segundo princípio é o da concisão. Sempre seja objetivo na sua redação, seja direto, não repita palavras ou ideias. Tente não alongar o texto para que ela não fique desanimadora. Já teve casos em que na leitura de sentenças eu não vi a hora de terminar a sentença para tentar alterar e entender o que estava escrito na sentença. Então, para não ter esse problema na sua redação, no caso, um magistrado na hora de ler a sua petição inicial ou uma outra peça, evite alongar as expressões, tenta ser direto, simples, use a concisão para que ela não se torne desanimadora, como é esse caso. Esse princípio da concisão, ele fica evidente no nosso Código de Processo Civil, em que ele regula os abusos da linguagem. Ele limita os textos legais, sempre para o essencial. Por exemplo, o artigo 319 do Código de Processo Civil. Depois vocês dão uma lida para vocês interpretarem melhor, juntamente com essa explicação. Nesse artigo, ele orienta os requisitos da petição inicial. É o mesmo que acontece na contestação, que deixa muito mais claro esse princípio da concisão. Ele fala que na contestação cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Vejam, ele limita a usar apenas o essencial. É claro que esse princípio ele não se confunde aos trabalhos acadêmicos, onde é permitido e é até necessário desenvolver um pouco mais do texto. Esse alargamento do texto, ele não pode se tornar assim também um texto excessivamente jogado, como se o autor tivesse começado a escrever e não encontrasse uma saída para concluir. Como se o redator ele pretendesse mostrar uma imensa superioridade intelectual. É claro que tudo tem um limite, tá ok? Então, portanto, em uma redação forense, escreva apenas o necessário. O terceiro princípio é a clareza. Princípio da clareza. Escreva de forma simples, de fácil compreensão para o leitor. Evitem usar o mesmo e a mesma. Por exemplo, direito é o fenômeno social e só existe pois a sociedade necessita do mesmo. Sem sociedade não teria direito, pois o mesmo não vive sem a mesma. Olhem que confusão. Faça alteração para indicar a quem se refere, fica muito mais fácil. Direito é o fenômeno social e só existe, pois a sociedade necessita do direito. Sem sociedade não se teria direito,
pois um não vive sem o outro. Evitem usar o mesmo e a mesma a todo momento. Isso é modismo. Isso acaba se tornando uma gíria jurídica. Não é muito legal você deixar isso numa redação forense. Seja simples e objetivo, diferenciando do vulgar. O princípio da coerência. Uma boa redação, ela deve ser coerente, ter a conexão entre o fato ou as ideias, ter uma lógica, não se contradizer. Um exemplo extremamente contraditório e incoerente é em uma sentença na qual o juiz considera que os fatos foram provados, o réu era culpado, mas ele absolveu o réu por falta de provas. Veja, não tem coerência no que ele quis dizer. Isso é uma falta de atenção na hora de ser escrita uma sentença, uma decisão. Antes de escrever, se necessário, redija um rascunho ou simplesmente anota em algum lugar, que isso vai ajudar a sua memória. Vale lembrar que o Código de Processo Civil, ele considera inepta a situação inicial, entre outras hipóteses, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Tá aí, depois dá uma lida aí no artigo 330, Código de Processo Civil. Como se escrever em uma redação forense as partes de leis e datas. No texto jurídico, devemos indicar o número da lei seguido da data, sem abreviação do mês e do ano. Por exemplo, lei número 13.105 de 16 de março de 2015. As datas elas devem ser escritas por extenso e a indicação do ano não tem ponto, mas o número da lei tem. A abreviação de número não é N, e sim é N com um sinal de grau em cima. Quanto aos artigos, os artigos de lei, eles são escritos pela forma abreviada, iniciando por letra maiúscula e terminado por ponto. Art, ponto. Seguido do algarismo e do símbolo numeral ordinal até o número 9. Por exemplo, se diz artigo 1º, 2º, artigo 3º, 4º, até artigo 9º. Não existe artigo 10º. Passou do 9, 10, você vai começar a dizer artigo 10, artigo 11, artigo 210, artigo 306, artigo 810, etc. Quanto aos incisos, eles são designados por algarismo romano, seguidos de hífen. Quando um artigo contiver incisos, ele deverá terminar por 2 pontos. Assim, o enunciado do artigo é denominado de caput. Tá? Exemplo, dispõe o Código de Processo Civil. Eu peguei aqui um exemplo, o artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que é o que é chamado de caput. Inciso 1. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Inciso 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Quanto aos parágrafos, são designados pelo símbolo do parágrafo, seguido do algarismo correspondente. Exemplo, o parágrafo 1º do artigo 25, os parágrafos 2º e 3º do artigo 15, assim por diante. Não se usa o símbolo de parágrafo nas referências de parágrafo único. A grafia deles vão ser por extenso. Por exemplo, você vai grafá-lo por extenso. Quanto às alíneas e letras, por exemplo, de acordo com o inciso 5, alíneas B do artigo 313 do CPC. Vamos à formatação, tratamento formal, por exemplo, Vossa Excelência. O vocativo a ser empregado é o Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. A forma de tratamento, esses cargos são Vossa Excelência. O vocativo a ser empregado é Excelentíssimo Senhor, como eu já disse, seguido do cargo respectivo. Por exemplo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça. Então, as demais autoridades elas serão tratadas com o vocativo apenas de senhor, seguido do cargo respectivo. Por exemplo, senhor juiz. Isso mesmo, senhor juiz.
Mas a praxe forense, no entanto, ela consagrou que nas peças processuais o emprego do pronome excelentíssimo antes do senhor e também doutor, ela ficou consagrada e praticamente é o que nós vamos sempre estar utilizando. Antigamente, isso aqui é uma curiosidade, no antigo CPC, Código de Processo 73, o inciso 1 do artigo 282, ele dizia o seguinte: a petição inicial indicará, inciso 1, o juiz ou tribunal a que é dirigida, tá? Antigamente era assim. Com o novo CPC, ele foi para o inciso 1 do artigo 319. Ele expressa o seguinte: a petição inicial indicará 1. O juízo a que é dirigida. Não é mais ao juiz, é ao juízo a que é dirigida. Ou seja, em vez de excelentíssimo senhor doutor de juiz, colocar meritíssimo juízo da vara tal, da comarca tal, do estado tal. Quanto a folhas, as folhas de folhas, essa expressão ela deve ser usada para indicar a página que o redator está sugerindo. Por exemplo, o requerente juntou documentos às folhas 21 e 22, significa páginas do processo número 21 e 22. Suas abreviações pode ser, eu vou colocar aqui na tela. Todas essas elas são corretas, exceto uma, A com crase, FLS. Nunca use isso é errado. Quanto a letras maiúsculas, não se deve escrever o nome todo do autor em letra em caixa alta, por exemplo, Silvio de Salvo Venosa, tudo em caixa alta. É apenas a inicial que se coloca em letras maiúsculas, por exemplo, em nomes que designam altos conceitos religiosos, artes, ciências e disciplinas, cargos, postos, nomes de repartição, corporação, nomes de fatos históricos importantes, nomes de escolas, faculdades, cursos, os nomes de leis e decretos e assim por diante. Primeira regra: não usar pontinhos, mas só as letras. Então evitem usar os pontos para utilizar em siglas. A segunda regra: você vai usar todas as letras maiúsculas só nas siglas que tenham até 3 letras, como é o caso da OAB, STF, IML, sem ponto. Com mais de 3 letras você usa só a inicial da maiúscula. A terceira regra: se as siglas formadas por mais de 3 letras não puderem ser pronunciadas como uma palavra, ela deve ser grafada em maiúsculas. Então, se ela não puder ser pronunciada, vocês vão colocar ela com letra maiúscula. Quarta regra: sempre que utilizar uma sigla pela primeira vez numa redação, a sua primeira citação convém explicar o significado dela, colocando no fim o nome por extenso. Por exemplo, Conselho Monetário Nacional, CMN. Nas citações seguintes que você for utilizar essa sigla no mesmo texto, aí você pode só usar a sigla sem escrever ela por extenso. Não invente sigla. Use apenas as siglas consagradas já pelo uso. Jamais usar em um texto forense aquela anotação cartorária de uso restrito e interno. Por exemplo, aqueles cartorários, quando eles não acham o local do réu, eles colocam lá lins. Talvez tem gente que não sabe o que significa lins, mas lins significa local incerto não sabido. Isso é de uso exclusivo interno do cartório, tá? Sétima regra: pode-se escrever apenas CPC. Você pode colocar CP, você pode colocar CPP e siglas semelhantes. Com um certo cuidado, é claro. É mais elegante você escrever por extenso e nunca usar os pontinhos, não esqueçam. Na linguagem forense é muito comum o uso das expressões latinas, mas recomenda-se que essa prática ela seja restrita a casos em que pode ser substituída facilmente por palavras da língua portuguesa. A grafia em latim ela deve ser destacada em itálico, em negrito ou sublinhado, mas também ela é correta ser destacada entre aspas, né? Tá? Por exemplo, deve-se escrever inaudita altera parte, não ouvida a outra parte, sem ouvir a outra parte, tá? É errado você usar inaudita altera pars. Então o correto, inaudita altera parte.
O mesmo acontece com lato sensu, em sentido amplo, em sentido lato. Tá? Nunca deve ser escrito latus sensu ou latus sensus. Isso não existe. Coloque lato sensu. Costuma-se dizer juiz a qual. Por que juiz a qual? O juiz a qual é juiz da qual se recorre. Então aí tem alguns apressados aí, né? Vamos se dizer apressados. Eles vêm lá, que da minha vara não é juiz, é uma juíza. Aí eles vão lá e escrevem assim, olha como são gênios, né? Juíza a quá. Gente, não inventem, pelo amor de Deus. Principalmente no latim, não inventem. O recurso é da decisão proferida do juízo inferior. Portanto, ele sempre deve ser a quo. E o recurso que sempre é dirigido ao tribunal. Então, para qual se recorre, não é o a quo, do qual se recorre, e sim para qual se recorre, é o a de quem. Aí vocês vão usar a expressão a de quem. Então, juiz a quo, para o juiz do qual se recorre, e a de quem, para o qual se recorre, no caso, ao tribunal. A de quem. O mesmo acontece também com data venia, que significa com licença, com devina venia, né? E não esquece, todo latim ele não leva acento, tá bom? Tente usar sempre data venia, evite ficar usando essas variantes que a gente vê por aí, datissima venia ou data venia concessa. Essas expressões não existem. Então, na boa linguagem jurídica, isso aí não é legal colocar. Existe também uma que é data máxima venia. O pessoal ainda coloca com acento, né? Data máxima venia. Meu amigo, se você já está pedindo licença, por que você vai falar? Dá muita licença, por gentileza, eu preciso de uma ampla licença, eu preciso passar aqui. Usa ali, ó, data venia. Pronto. Você não vai errar. Não confundir acidente processual e incidente processual. Na hora que você for escrever, tenha em mente que acidente ele indica um acontecimento casual, imprevisto, em geral infeliz, né? Do qual resulta um dano, um estrago e um prejuízo. Agora, o incidente é aquilo que incide, ele sobrevém. Incidente processual ele significa que precisa ser julgado antes da decisão do mérito. Essa é a diferença entre acidente e incidente, tá bom? Uma outra também que fica uma dúvida e levanta até questões de debate. Protocolar e protocolizar. Qual tá certo, qual tá errado? Não há diferença entre os dois verbos. As duas formas estão corretas. Então você usa protocolar se você quiser e você usa protocolizar se você quiser. Quanto ao uso da vírgula, apenas 3 regras básicas. A primeira delas, você nunca separa o sujeito do verbo com a vírgula. Por exemplo, eu farei a diligência para o autor. Você tem que identificar qual que é o verbo, qual que é o sujeito. Primeiro você vai ter que identificar o verbo. No caso aqui, eu farei. E aqui você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem farei? Quem fará? Eu. Eu farei a diligência para o autor. Portanto, nunca se separa o sujeito do verbo com a vírgula. A segunda básica aqui seria, sempre a vírgula separa o vocativo, que é o vocativo, o chamamento. Você chega no fórum, o pessoal está lá para te atender, bem disposto, né? Com muita custa o rapaz tira o fone de ouvido, para de mastigar para te atender e ele fala: posso ajudar, doutor? E esse posso ajudar, doutor, você vai usar a vírgula. Por exemplo, você vai escrever posso ajudar, vírgula, doutor. Você pode mudar essa forma também. Por exemplo, doutor, vírgula, posso ajudar. E tem as variáveis também que você coloca. Entendeu? Todas essas formas estão corretas. Então, sempre que tiver um vocativo, você vai separá-lo com vírgula, tá bom? A terceira e última forma é você usar a vírgula antes das conjunções no sentido de causa e explicação. Por exemplo, ele escreve muito bem, vírgula, visto que é professor de português.
Você utiliza a vírgula também antes, que vai separar esse pois, essa conjunção, sempre que ela for dar um sentido de causa ou explicar o que você está falando anteriormente. Você utiliza a vírgula também antes e depois dessa conjunção, no sentido de dar uma conclusão para a frase. Por exemplo, ele escreve muito bem, sendo, pois, professor de português. Percebem que é aonde vai ser colocada a vírgula? Então, se vocês seguirem esses 3 princípios básicos da vírgula, depois com o tempo vocês vão desenvolvendo e vocês vão deixar a sua redação forense muito mais apreciável. Algumas dúvidas também sobre bastante e bastantes. Por exemplo, tenho bastantes problemas ou tenho bastante problemas? Bastante pode funcionar como advérbio e nesse caso ele é invariável. Por exemplo, bebemos bastante, comemos bastante, corremos bastante. Se for como adjetivo, ele deve concordar com o substantivo. Por exemplo, eu tenho bastante dinheiro. Bastante vai ficar no singular. Eu tenho bastantes amigos. São vários amigos, plural. O bastante segue também bastantes. No caso de dúvida é fácil. Você troca esse bastante por muito. Se muito for para o plural, o bastante também irá para o plural. Por exemplo, tenho muitos problemas. Então você vai colocar bastantes problemas. Essa é a forma correta. Uma outra dúvida também se dá ao meio e meia. Quando você utiliza o meio no sentido de muito, um pouco, mais ou menos, como que ele deve ser utilizado? Nesse caso, ele é invariável, pois ele se trata de um advérbio. Por exemplo, a requerida estava um pouco triste. Como que você vai colocar? Meio triste, porque trata-se de um pouco. Ele está dando esse sentido de advérbio. Os julgadores estavam meio decepcionados. Outra forma, a janela estava o quê? É meio aberta. Trata-se de um advérbio. A janela estava meio, um pouco, mais ou menos, muito aberta. Quando o meio for utilizado no sentido da metade, ele vai variar de acordo com o termo que está se referindo. Se trata de um número fracionário, então você vai ter que acompanhar. Por exemplo, ele bebeu meio litro de uísque. Que beleza! Ele bebeu metade de 1 litro de uísque, meio litro de uísque. Ele nadou meio quilômetro e depois correu meia légua. A audiência foi realizada 12:30. Não se diz 12:30. Metade do dia, meio dia e meia hora. Uma coisa boba, mas que você pode deixar ela muito mais elegante na hora de escrever. Executar provisoriamente a sentença. Coloque promover a execução provisória da sentença. É o mesmo sentido e ela fica mais elegante na escrita, tá? E tem outras formas também que eu escuto muito, que é quando, é onde. Por exemplo, nas férias é quando vou viajar. Altere, coloque para ficar mais elegante. Nas férias vou viajar. No escritório é onde vou trabalhar. Coloque, no escritório vou trabalhar. Tentem ao máximo serem simples, né? Não fiquem inventando locuções, nomes. Por exemplo, olha aqui, ó, editalmente, gente, fotograficamente, tocantemente, documentalmente. Dá para repetir de novo? Repetir de novo? Não existe, tá bom? A petição inicial do autor. A petição inicial é de quem? A contestação do réu, de quem? Peça contestacional. Pô, gente, é a contestação, não inventem. Peça contestacional, isso não existe. Evitem tudo isso aí, tá bom? Sempre que tiver contagem de prazo, você vai, ao redigir os números de dias na contagem de prazos processuais, geralmente você vai encontrar no CPC assim: o juiz proferirá, inciso 1, os despachos no prazo de 5, entre parênteses escrito por extenso, 5 dias. Essa forma de grafia de prazos
ela divergem da orientação de uma lei complementar que foi feita em 1998, a lei complementar número 95. No artigo 11 dessa lei, no inciso 2, a linha F, ela diz o seguinte: grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Vejam como divergem isso. É claro que a gente vai ter que manter isso aí, talvez seja para deixar bem claro que são 5 e escrito ainda entre parênteses 5 dias. Então, sempre que você vê alguma coisa escrita e não tenha esse numeral escrito, está mais que correto. Mas também não se considera errado. Mas, judicialmente, tem a lei que diz que é o contrário. Isso é apenas uma curiosidade, tá? Uma outra curiosidade aqui seria o risco de vida. Inventar esse modismo, não se fala mais em risco de vida, mas sim risco de morte. Assim, a vítima ainda corre risco de morte. Juridicamente é errado, porque popularmente as duas expressões são consideradas corretas. A alegação de que essa expressão risco de vida ela seria incorreta, ela surgiu lá aproximadamente aí no final do século XX aqui, gente. Foi quando parte da mídia ela foi influenciada por professores consultores em redações dessa tese grosseira aí, né? Essa tese alega que ninguém pode correr o risco de viver. E ela não foi feita assim uma análise mais profunda para compreender que essa expressão risco de vida significa risco para a vida, risco de perder a vida. Mas aqui nós estamos com foco na redação forense. E nós devemos acompanhar a orientação legislativa, que é risco de vida, né? Como é o exemplo do Código Civil. No artigo 1540, ele diz: quando um dos contraentes estiver em iminente risco de vida. Tá? Outra também é o artigo 15 do Código Civil também. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico e tal. Então perceba-se que é usado na nossa legislação o risco de vida. Tem também uma gratificação aí, de funcionário público, é a Lei 12.086 de 2009. No artigo 117 dela, ela diz o seguinte: fica instituída a gratificação por risco de vida, parcela remuneratória devida mensal. Então percebam que a palavra risco de vida é mais utilizada na vida jurídica do que risco de morte. Eu espero que esse vídeo aqui ele sirva de grande auxílio para você desenvolver uma redação onde o leitor ele sinta prazer em ler. Eu espero que esse vídeo aqui ele agregue mais conhecimento, que nem tanto conhecimento, mas também para que lembre muita coisa do que a gente acaba deixando cair no esquecimento. Desejamos a todos boa sorte e esperamos ter ajudado a todos a redigir uma peça forense de melhor qualidade. Obrigado e até a próxima.